Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, vamos primeiro, deixa eu dizer aqui o que é que nós temos para hoje. Nós temos nossa segunda regrinha, tá bom? Sobre o substantivo, o plural dos substantivos compostos. A prova vai fazer a correção de caderno da atividade que foi passada ontem, na quinta-feira. Quem não assistiu a aula de ontem, assista e pegue a atividade. Lembrando que sempre as atividades de caderno elas estão disponíveis também em arquivo e eu coloco lá no grupo. É só clicar e imprimir, quem deseja imprimir sua atividade. Caso contrário, você pode clicar lá, escrever por lá ou escrever aqui pelo vídeo, que a Pro sempre coloca aqui também a atividade no vídeo, porque algumas crianças não têm acesso ao WhatsApp, os pais que enviam as aulas, então, para todos os efeitos, eu sempre coloco ferramentas diversas para que vocês tenham acesso às atividades, certo? Para não ter justificativa para não fazer. Bom, gente, então nossa aula de hoje não vai ser uma aula tão longa, tá? Estou me esforçando para colocar as aulas de forma mais objetiva, mas vocês sabem que eu falo muito, gente, mas eu estou me esforçando, tá bom? E também eu trouxe uma novidade para vocês. Sábado, pessoal, vai ser comemorado o folclore, tá? Então, nós sabemos que o folclore é o conjunto das tradições de um povo. Tudo que um povo produz de cultura, tá? Dentro da cultura nós temos culinária, danças, músicas, roupas, comidas típicas. Então, tudo que uma população produz é considerado como folclore, certo? E aí a escola vai publicar na segunda-feira um vídeo bem bonito nas suas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também nos grupos das outras turmas, um vídeo com as atividades de vocês e como vai funcionar. Então, deixa a Pro dizer antes que alguém diga, Pro, não quero participar. Gente, não é obrigatório, tá bom? Se você quer sair no vídeo da escola, no vídeo oficial da escola, a Pro vai dizer o que é que você tem que fazer, aí você manda uma foto e nós colocamos e você sai, tá bom? Pro, não quero participar. Tudo bem, é um direito seu, mas quem gosta de participar, quem está a fim de sair no vídeo oficial da escola sobre nossas atividades que nós estamos produzindo durante a quarentena, é só seguir o que a Pro vai dizer. Bom, então, a anatomia do quinto ano ficou com comidas, certo? Então, vocês têm hoje, sexta-feira, tem o sábado inteiro e tem o domingo até às 18 horas, isso mesmo, tem o domingo até às 18 horas, para enviar uma foto só, desculpa, gente, para enviar uma única foto, certo? Da confecção de vocês de algum prato típico, tá bom? Por que só uma foto? Digamos que 20 alunos produzam essas fotos. Então, aí a Pro já vai ter 20 fotos, tá? Então, também temos que dar espaço para as outras turminhas, certo? Pro, mas quais pratos típicos eu posso fazer? Bom, você tira a foto aí de um prato típico do folclore. Se é produzido por um povo, é um prato típico, tá bom? Se ele tem história. Por exemplo, para utilizar coisas que vocês têm em casa. Se a Pro está dizendo que saia, vá comprar costela de porco, calabresa para fazer uma feijoada. Feijoada faz parte do nosso folclore também. Não. Eu estou falando coisas que você já tem em casa. Por exemplo, tapioca faz parte do nosso folclore porque é uma comida de origem indígena, tá bom? Então a tapioca, a acarajé, o arroz doce, a macaxeira frita, o bolo de macaxeira. Então esses pratos típicos fazem parte do nosso folclore. A paçoca, o mucunzá, a canjica. Então, digamos que para o lanche da tarde do sábado, a sua mãe quer fazer tapioca. E você, opa, mãe, me presta aqui essa tapioca. Deixa eu tirar aqui uma foto para o vídeo da escola. Então, você lá, tá? Se você quiser confeccionar, melhor ainda, colocando a mão na massa, vai ficar bem legal mesmo. Pratinho pronto. Então, vai ficar a critério de vocês, com a criatividade de vocês. Então, as fotos elas devem ser enviadas até às 18 horas do domingo, tá? Porque aí eu vou montar o nosso e vou enviar para juntarem com os outros vídeos e fazer o vídeo oficial da escola, tá bom?
Então, é bem legal, gente. Eu gosto de participar dessas atividades. Eu sei que tem alunos que também gostam de participar dessas atividades. Quem não curte muito, tudo bem. Não é obrigatório, mas é bem legal que vocês participem, tá bom? Vamos vivenciar o folclore desse jeito, certo? Então, você tira uma foto aí com algum prato típico, tá bom? Bolo de macaxeira frito, cuscuz também é, a feijoada, a acarajé, o mucunzá, o arroz doce, a pamonha, a canjica, tudo isso é um prato típico. Aí você pega lá, bota pertinho de você e tira uma foto com um sorriso bem lindão. E aí envia para mim, tá bom? Eu vou deixar para vocês lá no grupo o link de um grupo provisório, vocês já sabem como funciona, tá bom? Quem quiser enviar, olha só, gente, não é obrigatório, mas seria interessante que nossa turminha participasse. Quem quiser enviar foto, opa, minha mãe fez mucunzá hoje, então minha mãe fez um bolo de macaxeira. Vai lá, tira a foto, tá bom? E clica no link do grupo lá, que vai ter um grupo só para as comidas típicas, e envia sua foto. Lembrando, gente, que é só uma foto, a melhor foto que vocês conseguirem tirar, tá certo? Bom, então para jogar as instruções, eu acho que era só isso, acho que era só isso mesmo. Enviem assim que vocês puderem, lembrando mais uma vez que não é obrigatório, mas é interessante que vocês produzam esses tipos de atividades, tá bom? Então vamos lá. Gente, nós já estudamos essas regrinhas, a Pro já revisou com vocês em sala, porém não custa comentar rapidinho, não é? Nós já aprendemos que as palavrinhas, elas terminam de modos diferentes de acordo com a sua terminação, elas recebem plurais diferentes, tá bom? Terminou em vogal, qual a regra? Acrescenta o S. Terminou em Z de zebra, R de rato, S de sapo, nós acrescentamos o S. Terminou em L, é uma palavrinha normal terminada em L. O que é que nós fazemos? Retiramos o L e colocamos o I e o S, tá? Lembrando que nós temos palavras que elas não recebem plural, quem recebe são os artigos, tá bom? E aí nós temos a quinta regrinha, vou colocar logo todas pra gente, que diz que quando a palavra termina em M de mamãe, o que acontece? Quando nós vamos levá-la para o plural, tipo nuvem, terminou em M, o que é que vai acontecer? A letrinha M vai sair e quem vai entrar? As letrinhas N e S, tá bom? Jardim, jardins. Saiu a letrinha M e entrou a letra N e S. Palavras terminadas em paroxítonas I e L, tá bom? Tem que ser para ter essa regrinha aqui, tem que ser uma palavra paroxítona, que é aquela que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, certo? E terminada em IL, tá? O que é que vai acontecer? O L vai embora e quem vai entrar? O E de escada, o I de igreja e o S. Então vai ficar eis, tipo inútil, inúteis, réptil, répteis. Tranquilo? E a regrinha 7 diz que palavrinhas que terminam em ão podem receber 3 plurais, tá bom? Ãos, ões e ães, certo? Então, é prática, treino, leitura e ouvido para perceber e conseguir lembrar qual é o plural correto, o plural que é mais conveniente, tá bom? Então, por que nós estamos falando sobre essas regrinhas se o nosso assunto é plural dos substantivos compostos? Porque, gente, o plural do substantivo composto nada mais é do que aplicar o plural àquelas palavrinhas. Então, para isso, nós temos que conhecer essas regrinhas, tá? Então, vamos corrigir nossa atividade e logo depois vamos para a outra parte do assunto. Essa era a atividade que vocês tinham, questão 1, questão 2, questão 3, que vocês tinham a fazer. Lembrando que essa atividade está lá no grupo, certo? Atividade simples de prática de plural, da aplicação das regras. Tá bom? Vamos lá corrigir? Então, gente, nós temos duas opções para a frase. Colocar ela completamente no plural ou somente as palavras que nos interessam,
certo? No caso aí, os substantivos. Pode ficar assim, ó. Comprei os jornais na livraria, tá bom? Então, aqui eu só coloquei jornal no plural. E eu coloquei a frase inteira. Eu acho que era a Vanessa que estava com essa dúvida. Certo? Até disse, não, Vanessa, pode fazer que na correção você vai entender. Então, Vanessa, nós podemos colocar nessas duas formas, porque no caso aí nós estamos mudando o sujeito da frase. Estamos mudando quem é que está fazendo aquilo. Então, aqui comprei. Aqui, no caso, é um sujeito oculto. Vamos estudar mais lá na frente. Então, comprei, aí subentende-se que foi eu. Eu comprei os jornais, tá? E aí, nós entramos aqui, ó, compramos. Opa, a ideia já mudou. Aqui foi mais de uma pessoa. Então, poderiam ter respondido dessas duas formas. Compramos os jornais nas livrarias, certo? Gente, ficou faltando um Szinho aqui, porque na hora que eu fui fechar a imagem, mas eu coloco já. Letra B, perdi meu anel. Então, perdi meus anéis ou perdemos nossos anéis. As duas formas estão corretas. O réptil fugiu do zoológico. Os répteis fugiram do zoológico ou os répteis fugiram dos zoológicos, certo? E comi pastel pode ficar comi pastéis, certo? Ou comemos pastéis. As duas formas estão corretíssimas, tranquilo? Questão 2. Diz, escreva no plural. Então, vamos observar a regra. Terminou com L, tira o L, coloca o I e o S. Então, móvel ficou móveis, o móvel ficou os móveis, o funil ficou os funis. Tá bom? A letrinha L sai e entra o I e o S. A próxima regra é do ão. Então, tem duas palavrinhas com ão que tem aí plurais diferentes. O coração, os corações e o pão, os pães. Tá bom? Não esqueça de colocar o cedilho aqui embaixo, viu, pessoal? Trem e pólen terminam com M. Quando termina com M, gente, nós fazemos o quê? Colocamos o N e o S. Mas, e se já terminar com N? Oxe, se já terminar com N, gente, não tem nem preocupação, só coloco o S, tá bom? Eu já botei essa exatamente para vocês se questionarem disso. A questão 3 já está no plural e vocês irão colocar agora no singular. As réguas, a régua. Os mingaus, aí é o mingau ou o mingais. O mingau, gente, é com U de uva, tá bom? Se fosse com L, aqui seria ISO, plural, é igual degrau. Muitas pessoas confundem. Degrau termina com U, então o plural é degraus e não degrais, tá certo? Os lençóis, então vem de lençol. Então, se aqui tem IS, é porque terminou com L. Os gases, o gás. Os tambores, res, ES. Então, terminou com R. O tambor. Porque quando é para o plural, a gente coloca o E e o S. Tranquilo? Se você ainda não corrigiu, pausa o vídeo agora para corrigir sua atividade, tá bom? E aí, gente, nós chegamos nos substantivos compostos, tá? Essa foi a regrinha de quinta-feira. Bebendo um pouquinho de água aqui. Então, vamos rever a regrinha de quinta-feira e vamos aprender a regrinha de hoje, sexta-feira. A regrinha que nós estudamos de quinta-feira fala sobre os substantivos compostos, tá? Então, gente, relembrando a ideia, o substantivo composto é aquela palavrinha que ela é formada por mais de uma palavra. Às vezes, ela pode ser ou não unidas por hífen. Tipo, girassol é um substantivo composto. Aqui eu tenho duas palavrinhas, a palavrinha gira e a palavrinha sol, só que elas não têm hífen, tá bom? Sim, gente, outra coisa, pé de moleque não tem mais o hífen, tá? Então, tanto que está marcado no livro de vocês. Eu me baseio no meu livro de gramática da faculdade, mas quando a prof fez faculdade não tinha ainda vigorado 100% o acordo ortográfico. Então, eu tenho alguns livros
que estão desatualizados, certo? E aí eu fiquei curiosa, disse, opa, pé de moleque foi por justa posição, pensando, né, ontem foi por justa posição, então quer dizer que perdeu o hífen. Aí eu fui confirmar e realmente perdeu o hífen, tá bom? Então a prova vai corrigir para vocês. Pé de moleque não tem hífen, tá? Na verdade ele tinha, e deixou de ter depois da reforma ortográfica. É tanto que está marcado no livro de vocês em amarelinho. Então, gente, substantivo composto é aquela palavrinha que é formada por mais de uma outra palavra, que a gente chama de radical. Mas esses termos nós não vamos utilizá-los agora para não confundir a cabecinha de vocês. Então, eu pego duas palavrinhas e faço a união, faço o casamento delas. E ali eu formo uma outra palavrinha, que eu chamo de substantivo composto, ou seja, que ele foi composto por mais de uma outra palavra. Tipo, beija, se eu separar ela daqui, ela vai existir sozinha, que é o ato de beijar. Flor também. Pé vai existir e moleque também vai existir. Mas aí eu uni para formar um substantivo específico. Então, isso é substantivo composto. E aí nós conversamos sobre isso na quinta. Vou beber mais água, gente, eu já tô com muita sede. Bebam água, viu? E aí nós conversamos como aplicar o plural a esses substantivos, certo? E aí, pessoal, foi quando nós começamos a perceber as regrinhas que nós temos que analisar, não só o substantivo composto, tá? Como ele termina, e sim temos que analisar a origem das palavrinhas que o formaram, certo? Por exemplo, girassol. Girassol é uma palavra que ela não vai entrar nas regrinhas porque ela não tem hífen. Essas regrinhas servem para as palavrinhas, os substantivos compostos que têm hífen. Girassol a gente vai aplicar o plural normal aqui, tá? Girassol terminou com L, então quando vai para o plural, o L sai e recebe o I e o S. Então, quando for palavrinhas, substantivos compostos, que eles sejam formados sem o hífen, então a gente aplica o plural normal. Tipo, não tem hífen aqui, então vai aplicar o plural normal vendo como terminou. Só que em pé de moleque tem, e aí eu vou aplicar como? Aí que entram as regrinhas, igual em beija-flor também, certo? São duas palavrinhas. Aqui, ó, ela foi unida por hífen. Aqui ela não foi por hífen, porém ela ainda é um substantivo composto, tá? E aqui nem tem hífen, nem espaço, porém também vai para o plural. Então são essas regrinhas que nós vamos estudar. Vimos ontem na quinta-feira a primeira regrinha, que é quando as duas palavrinhas vão para o plural. Já vou colocar tudo aqui para vocês, não fica indo e voltando. Bom, então quando as duas palavrinhas forem da família dos substantivos, as duas vão para o plural, tipo couve-flor, couves, flores. Eu sei que soa um pouquinho estranho, mas é assim mesmo, viu? Quando as duas palavrinhas forem de famílias diferentes, tipo primeiro vindo o substantivo e depois o adjetivo, ou primeiro vindo o adjetivo e depois o substantivo, não vai importar a ordem que vier. Elas duas vão ter o mesmo, elas duas vão receber a mesma regrinha do plural. As duas palavrinhas recebem o plural, certo? Só tendo que verificar, olha só, arroz doce. Então, arroz terminou com Z, e quando a palavrinha termina com Z, eu coloco o E e o S. E doce terminou com vogal, então eu só coloco o S. Então, ficou arrozes doces. Pronto, tá estranho. Eu sei, gente, que é meio estranho mesmo, mas é correto, tá bom? E quando o adjetivo vier primeiro, tipo boa tarde, boa é adjetivo, que é aquela palavrinha que dá característica, e tarde é substantivo. Não importa a posição, as duas também irão para o plural, certo? Ai, beber mais água. E quando, pessoal, for uma palavrinha que indica numeral, então, a Pro conversou com vocês que palavrinhas que indicam numeral são aquelas palavrinhas que vão indicar número, posição, principalmente, tá? Quando fala
e multiplicação, tipo dobro, triplo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, também é uma palavrinha, um substantivo que faz parte da família dos numerais, do mesmo jeitinho. Os dois vão para o plural. Primeira dama, primeiras damas. Quarta-feira, quartas-feiras. Então, essa foi a regrinha de quinta, tá bom? Quando as palavrinhas forem formadas de substantivo, subadjetivo, adjetivo, sub e numeral, substantivo, as duas palavrinhas vão para o plural. As duas recebem o plural para ninguém ficar brigando, tá bom? Aí você aplica o plural normal. E aí, gente, a nossa regrinha de hoje, a Pro tá colocando aos poucos para ninguém ficar doidinho, tá? A regrinha de hoje, ela é bem simples, diz assim: só a primeira palavra recebe o plural quando ela for formada por substantivo mais a palavrinha de mais substantivo. Lembrando que está aí na página 136 o que a Pro está explicando, tá certo? Então, quando ela for formada desse jeitinho, substantivo, e no meio o de e depois o substantivo, tendo ou não, gente, tendo ou não o hífen aqui, tá bom? Pode acontecer de não ter o hífen ou ter o hífen separando essas três palavrinhas, certo? Mesmo nesses dois casos vai ser a mesma regra. Então, quem é que vai receber o plural? Só a primeira palavra recebe o plural. Então, quando for formada de três palavrinhas assim, com o de no meio, só a primeira recebe. Olha só. Pé de moleque e pôr do sol. Certo? Pro, mas né, se for o de... Gente, aqui a gente vai chamar de conjunção, que é o que vai fazer essa ligação nessas palavrinhas. Substantivo mais conjunção mais substantivo, só a primeira vai para o plural. A Pro não colocou o nome conjunção porque vocês ainda não estudaram, então eu preferi colocar o de ou pode ser o do também, viu, gente? Dá na mesma coisa. Então, quando ela for formada por três palavras, sendo que a do meio é o de ou o do, só a primeira palavrinha recebe o plural. Pé de moleque, pôr do sol. Pôr do sol, gente, é muito boa essa palavra, inclusive caiu na prova da CPM do ano de 2017. Eu lembro que eu fiz até uma revisão com os meninos do quinto ano, da turma de 2017, e caiu essa palavra, esse assunto eles colocavam. Pôr do sol, alguém sabe o plural? Pôr do sol, o plural é pores do sol, tá? Pé de moleque, pés de moleque. Quando for a regrinha aqui de ter a palavrinha substantivo mais de ou do mais substantivo, só a primeira palavra recebe o plural. Pé de moleque, pés de moleque, não pés de moleques. Não, só a primeira. Pés de moleque, pores do sol, pôr do sol, pores do sol. Gente, pôr do sol, para quem não sabe, é quando o momento que o sol se põe, tá bom? Então, pôr do sol ficou como, gente? Pores. Só essa primeira foi para o plural. Eu apliquei o plural normal, né, gente? Qual o plural da palavra que termina com R? A gente faz o quê? Adiciona o E e o S. Não pode esquecer. Por isso que estudamos aquelas regrinhas simples antes de virmos para as compostas, tá bom? Terminou em vogal, o E não é uma vogal? O que a gente faz? Só coloca o S, tá? Então, deu para entender essa regrinha? Bem simples, né? Quando o substantivo composto for formado por substantivo mais conjunção mais substantivo, ou seja, substantivo mais de ou do mais substantivo, só a primeira vai para o plural. Se tiver hífen aqui, não tem problema, você aplica o plural do mesmo jeito. E se não tiver nenhum hífen, do mesmo jeitinho, tá certo? Deu para entender? Quem ficou com dúvida nessas duas últimas regrinhas, eu vou pedir que volte o vídeo, tá? Nós temos a gravação da aula de quinta-feira, mas a Pro sempre revisa.
E aqui eu já mostrei para vocês de novo. Então, volta um pouquinho para ver com mais calma. E aí, pessoal, nós temos a nossa atividade do caderno. Vocês viram lá no cronograma? Temos atividade no caderno. A Pro está complementando porque a atividade que veio no livro ela é pouquinha. E esse assunto é um assunto muito importante porque é um assunto que cai em provas para vocês. Eu sei que cai. Então, eu trouxe atividades complementares, certo? Lembrando que essa atividade está lá no grupo também. Vocês colocam o título, é porque a Pro acabou esquecendo, acredita? Fiquei muito empolgada. Mas para quem for imprimir, tem um título lá. E aí vocês colocam o título, a atividade, plural dos substantivos, certo? Coloca um título bonitinho, salta as linhas e escreve direitinho, tá bom? Então aqui é a questão 1. Se for escrever pelo vídeo, pode pausar agora. Questão 2. A questão 2 são duas coisas. Ó. Aplique o plural correto aos substantivos abaixo. Logo após, escolha 4 substantivos e aplique em frases diferentes. Você vai aplicar os substantivos, o plural, a esses substantivos aqui. Depois vai criar 4 frases, certo? Ok? E vai usar substantivos diferentes nas 4 frases. A frase que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou utilizar o substantivo no plural ou no singular? E eu vou colocar a frase toda no plural ou só o substantivo? Bom, gente, aqui embaixo você tem que usar o substantivo no plural, certo? Você não aplicou o plural, então você vai escrever lá aqui no plural e logo depois vai escolher, desses que você preencheu, 4 e vai formar frases. Lembrando que são frases com esses substantivos no plural. Então, você tem que fazer algumas adequações para a frase ficar coerente, tá? Tranquilo? Então, fica a critério de vocês as frases, mas não esqueçam de fazer as frases com substantivos no plural. E a questão 3, gente, é uma questão de múltipla escolha, certo? Aí você só vai marcar uma alternativa, A, B, C, D ou E. Fica a critério de vocês escrever a questão inteira. Porém, digamos que eu estou fazendo a questão 3, digamos não. Quando vocês fizerem a questão 3, você diz que o correto desses plurais que estão aqui foram aplicados correto todos que estão na letra A. Você vai e coloca questão 3, aí bota aqui a resposta, letra A, e escreve a sua resposta. Você tem que escrever as palavrinhas da sua resposta, isso é obrigatório. Pronto, mas se eu escolhi a letra A como resposta correta, eu preciso escrever a B, a C, a D e a E? Gente, é opcional, tá? Você não precisa escrever a questão inteira, você só precisa escrever a alternativa que você marcar certa. Se a questão 3 eu acho que a certa é a letra E, eu vou botar a letra E e vou escrever a letra E inteira, as palavrinhas inteiras, tá bom? Deu para entender, não deu? Eu disse que eu ia fazer um vídeo mais curto, mas eita, não aguento não. Então, gente, como atividade nós temos a nossa atividade de caderno, certo? Lembrando que não precisa enviar foto dessa atividade de caderno para mim hoje, tá? Na sexta-feira, não. Só precisa enviar na segunda-feira, que é quando a prova vai corrigir. Depois da correção, a gente envia as atividades. Lembrando que eu disse no início da nossa aula, nós vamos comemorar o folclore, então a escola vai montar um vídeo, tá? Com as produções de vocês. É opcional, você não é obrigado a participar. Porém, quem quiser participar, o 5º ano ficou com comidas típicas. Posso escolher uma comida que a senhora não falou, mas que é típica do folclore? Pode sim. Você tira uma foto com essa comida que você fez, sua mãe fez, se ajudou no preparo daquela coisa gostosa que está cozinhando com a família. Tira uma foto, vai lá no grupo que a Pro deixou um link para você clicar, igual o Dia dos Pais, lembram? Você clica, vai lá nesse grupo específico e coloca a sua foto com a comida típica, tá bom? Prova vale pontuação? Gente, tudo que vocês produzem vale pontuação de participação. Até a participação na aula, comentando as coisas, vale pontuação. Então, eu acho interessante que vocês participem. São essas coisas que marcam nossa trajetória dentro da escola, não é? Não é só atividade, livre, prova. Não, essas coisas são coisas bem gostosas que nós fazemos, tá bom?
Lembrando, não é obrigatório. Você clica lá, manda a sua foto e logo depois sai do grupo, tá? Porque depois eu vou pegar essas fotos para enviar para edição, tá bom? Então, tira a foto bem bonita pertinho da comida típica. Só precisa enviar uma foto, certo, gente? Tem até o domingo às 18 horas para enviar, tá? Então, um beijo, um cheiro e bom final de semana para vocês.